Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, só que dessa vez nós vamos fazer só algumas considerações, né, sobre os assuntos que estarão na quinta avaliação. É uma breve revisão, na verdade. Na aula 10, nós tivemos como atividade para vocês elaborarem questões, né, com as suas perguntas e respostas sobre a videoaula 10. Na videoaula 10 nós falamos sobre os sistemas políticos e econômicos, que são eles o capitalismo e o socialismo. Então, dentre as questões, né, que eu vi, o que nós poderíamos destacar? Poderíamos destacar a questão de que, primeiramente, são as características, né, desse sistema. Qual a característica do sistema capitalista, né? É um sistema, né, que tem como característica, como objetivo, né, o lucro. Por conta disso, há a divisão da sociedade em classes, que são os trabalhadores e o empregador, né? Tem sempre alguém que emprega, tem sempre alguém que trabalha e que ganha um salário por aquilo que trabalha, por aquilo que faz, tá? Os serviços, né, sempre são visando o lucro, né? Como a sociedade capitalista tinha os meios de produção todos privados, ou seja, sempre tinha um dono, alguém era dono de alguma coisa. E por isso tinha a chamada desigualdade. O socialismo, que a gente vai, que o texto destaca mais à frente, mas eu já vou falando, né, das características dele, o socialismo já é diferente. Enquanto o capitalismo visava o lucro, o socialismo, o objetivo não era o lucro. Tudo era dividido igualmente. Quem dividia, quem organizava tudo era o Estado. O Estado era quem fazia a divisão de todo o lucro, vamos dizer assim, de tudo que era arrecadado, era dividido por igual para todos. Se era dividido por igual, não tinha não tinha essa desigualdade, né, de classes sociais, tá? O Estado era quem dividia, os meios de produção não eram privados. Então, essas são basicamente as características, né? E o capitalismo, no caso, ele teve 3 fases, né? Capitalismo comercial, primeira fase, que começou no tempo dos burgos, das burguesias, das grandes navegações, no século XV, né? A segunda fase foi o capitalismo industrial, que aí já começou com o surgimento das indústrias, né? Quando começou a primeira revolução industrial, a gente já estava na segunda fase do capitalismo, que foi a fase em que faziam-se uso, né, de algumas fontes de energia, né, como o carvão, e a partir desse período, né, já começou-se a ver mais significativamente o lucro, né? A ideia de trabalhador e empregador. A terceira fase foi o capitalismo financeiro, como o próprio nome diz, financeiro, finanças, surgiu exatamente no período, né, do surgimento das bolsas de valores. Bolsas de valores, quando as empresas se uniam, lembra daquelas uniões, aquela união que eu falei, os trusts, os cartéis, os holdings. Então, pois era basicamente baseado nessa ideia, né, de juntar empresas para tentar fechar um valor só do produto, sempre com sempre baseado na questão das bolsas de valores, de acumular dinheiro, de fazer investimentos nessas empresas, tá?
Agora, a quarta fase do capitalismo, né, que é o capitalismo que é do nosso período, capitalismo técnico, científico e informacional. Esse capitalismo, como o próprio nome diz, técnico, exigia uma técnica, foram investidos técnicas, científico, porque tinham as pesquisas, né, exatamente para o avanço da biotecnologia, o avanço de novas máquinas, e informacional, porque aí já começou-se a usar a internet, o uso da informática foi o carro-chefe desse capitalismo, né? As indústrias já passaram a ter um outro tipo de monitoramento através dos softwares. E nesse período foi isso tudo, né, devido à informatização, fez com que o mundo entrasse num outro nível, na globalização. A globalização, no caso, né, que é exatamente essa interação, esse processo de interação entre os países, entre as pessoas e mercadorias. Então, na sequência, né, nós vemos no texto, baseado no texto, o sistema político econômico socialista. O socialismo ele começou devido a uma reivindicação, né, de uma comunidade, né, na Rússia, para que as coisas fossem divididas por igual, para que as pessoas pudessem ser valorizadas, para que tudo fosse feito, né, para que a sociedade fosse mais igualitária. Devido a essa reivindicação, ocorreu a Revolução Russa de 1917 e essa Revolução Russa foi o marco do início do socialismo. O socialismo começou com a Revolução Russa de 1917. Começou tudo certinho, sempre com a ideia de trabalhadores, quem estavam, de certa forma, né, no poder, as coisas, o Estado controlava tudo, assim como é para ser dentro da ideia de socialismo. Só que isso não perdurou, né? Essa economia planificada, chamada, né, com autocontrole do Estado. O Estado terminou corrompendo, né? O Estado terminou fugindo do que era para ser, e o socialismo entra em declínio. Exatamente por conta disso, porque não alcançou os objetivos. Ele não conseguiu manter o nível de tecnologia como era no capitalismo. Então, consequentemente, alguns países, né, os que adotaram o socialismo, ficaram em desvantagem. As indústrias foram sucateadas, e então, além de, por conta disso, em 1989, né, teve a queda do Muro de Berlim, e isso já foi o início, né, do fim do capitalismo, do socialismo, e as repúblicas, aquela união que tinha, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas simplesmente deixaram de existir. Alguns países, né, em torno de 15 países foram deixando essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1990, 91 mais ou menos, e aí eles foram indo em busca da independência deles, tanto que um passou a ajudar o outro, formando assim a Comunidade dos Estados Independentes. Não era um bloco, não era um outro país, não, era como se fosse um bloco econômico. Comunidade dos Estados Independentes. Qual era o objetivo? Ajuda mútua de um país com o outro para que pudessem sair do socialismo e entrar num nível mais capitalista, de forma que eles não perdessem muita coisa, tá? Então, aí o mundo deixou de ser bipolar, né? Capitalismo e socialismo, aí passou a ser multipolar. Por que multipolar? A multipolaridade, exatamente porque nós passamos a ver não mais sistema capitalista e sistema socialista, não, nós passamos a ver países desenvolvidos que já estavam industrializados,
países subdesenvolvidos, mesmo sendo capitalista, porque o nível de industrialização estava muito baixo, e países intermediários, que é o que a gente sempre chama de países em desenvolvimento. E durante esse período, né, o mundo começou-se uma interação maior entre esses países do mundo, em busca de crescimento, tá ok? Bem, gente, aula 11, foi pedido que vocês respondessem questões, né, das páginas 372, 373, 380 do livro. Mas eu vou fazer só um apanhado, né, para que o vídeo, no afinal de contas, é só um lembrete. Eu vou corrigir mesmo, baseado no que vocês foram entregando, né, não vou corrigir geral, mas a gente vai só falar alguns aspectos, né. Aí a gente já começou o estudo sobre o continente americano, né, logicamente a América Latina, mas vendo de início características gerais do continente americano. Bem, então, continente americano é um continente bem grande em extensão e que usa alguns critérios, não só os naturais, como também critérios históricos, né, para fazer a divisão. Então, o continente americano é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão ela é baseada nos critérios físicos, né? Questão da paisagem, diversidade das paisagens e localização, Norte, Centro e o Sul. Então, América do Norte, América Central, América do Sul. Mas nós temos também uma outra divisão, que é a divisão por critérios históricos, né? Critérios de colonização, em a divisão em América Latina e América Anglo-Saxônica. Latina, o trecho da América que foi descoberta, né, colonizada por países, né, que falam, que tem o idioma de origem do latim, originado do latim, como por exemplo o português, né, o espanhol. E a América Anglo-Saxônica, que foi colonizada por países que têm um idioma baseado no inglês, né, francês. Então, essa divisão histórica, ela perdura, e a gente estuda separadamente, porque essas Américas, elas têm uma diferença. A América Anglo-Saxônica é a América mais rica, vamos dizer, mais capitalista, onde Estados Unidos e Canadá. E a América Anglo-Saxônica é mais pobre, ela foi colonizada de uma forma totalmente diferente, tem um passado de escravidão, né, de um passado de que eles foram, mas todos os países praticamente foram colônias, né? Sempre estavam mandados, vamos dizer assim, por uma metrópole. Bem, e aí em seguida trata-se dos aspectos naturais, né? O relevo e a hidrografia. O relevo, né, dividido em cadeias de montanhas do oeste, que é representado pela Cordilheira dos Andes. Planícies centrais, que é representado pela planície latina, do Pantanal e a planície amazônica. E Planaltos do Leste, que é representado, né, por algumas cadeias de montanhas do Planalto brasileiro, que a gente costuma chamar de serra. Serra da Canastra, aquela regiãozinha mais de serra na nossa região sudeste. Né? E no caso, é essa divisão do relevo. Da mesma forma, a hidrografia, onde existem cadeias de montanhas, os rios geralmente são de origem, né, da neve, como é o caso do rio Amazonas, ele nasce em um trecho de cadeia de montanhas do degelo, a formação do degelo. Quando ele entra no território brasileiro é que ele ganha uma outra configuração. E já nas planícies centrais, os rios são rios de planície, são rios bem característicos para navegação, como é o caso do rio Amazonas. Tá? E aí o texto destaca também as bacias, as 3 principais bacias da América Latina. Bacia Platina, Bacia Amazônica e Bacia do Orinoco.
Bem, gente, sobre clima e formações vegetais, tanto o clima quanto formações vegetais da América Latina é bem diversificado. A característica é essa, é bem diversificado, contendo vários tipos climáticos, vários tipos de formações vegetais, do equatorial, de um desértico até altas montanhas. Então, tem características de vários tipos, né? Da mesma forma, a vegetação, onde tem floresta equatorial tropical, vai ter uma floresta temperada. Onde tem um clima de deserto ou semiárido, vai ter uma vegetação desértica. E assim, sempre por igual, né? Mas, no geral, há uma grande diversidade. E o texto traz a característica de cada uma, né, separadamente. Em seguida, tem a questão, o texto trata a questão da colonização da América Latina, que eu já tinha falado, né? Mas só para destacar os povos, que povos são esses? Povos pré-colombianos que colonizaram a América Latina. Em alguns trechos, né, como mais precisamente no México, foram colonizados pela civilização azteca e povo maia. Num trechinho mais a oeste, na região do Chile, mais ou menos assim, foram colonizados por incas. E do lado centro-leste, que inclui todo o território brasileiro, foram colonizados pelos chamados índios, né? Colonizados não, gente. Eu estou até usando o termo colonizado, mas nem é isso. Esses são os povos que ajudaram na colonização. Por exemplo, no caso do Brasil, quem colonizou foram os portugueses. Mas quando eles chegaram aqui, eles encontraram quem? Os indígenas. Do mesmo jeito, no México, né, por exemplo, a Espanha, quando chegou, encontrou a civilização asteca e maia já presente. Então, esses são os povos pré-colombianos, ou seja, povos que já estavam nesses locais quando, né, os europeus chegaram. Apenas eles também ajudaram nesse processo de colonização. E as características da população, exatamente por conta disso, há uma certa mistura. Euro-ameríndios, euro-africanos, porque há essa mistura de povos, né? Devido a essa ideia de colonização. Uma outra característica da população que a gente pode destacar é o crescimento de forma desigual, o crescimento populacional, populações grandes, com taxas de natalidade grande, né? Isso, claro que à medida que o país vai passando para um nível emergente, isso vai melhorando. Mas também a mortalidade é grande, a expectativa de vida não é como dos países desenvolvidos, acima dos 80 anos. Então, a América Latina ela tem essa característica, né, de situação de pobreza, situação precária nas questões sanitárias, né, na questão de infraestrutura. Ao tempo tem esses contrastes, a América Latina tem esse contraste. Ao tempo em que existem pessoas com um certo grau de econômico, existem pessoas com uma grande dependência, pessoas moradores de rua, pedintes. Essa é a diferença. A população da América Latina é muito diversificada também, tá? E a economia, né, da América Latina, a gente já foi tratar aqui na atividade, na aula 12, né? Economicamente, como é a América Latina? A maioria dos seus países tem uma economia baseada nas atividades primárias, no setor primário. Extrativismo, mineral, animal, vegetal e também a agropecuária. Então, as atividades primárias é o carro-chefe, né, da economia desses países, do PIB. Não deixando também de existir
As atividades industriais, sim. Temos as atividades industriais, sim. Mas, na sua maioria, a maior parte do PIB desses países é de origem das atividades primárias. E o texto também destaca essa diferença, né, do que os países carregam, da produtividade. Basicamente, o país que tem a maior parte do seu PIB, né, da sua riqueza, com produtos industrializados é o México. Nem Brasil não tem a maior parte da sua economia a partir dos produtos industrializados, não. É a partir dos produtos primários. Somente o México, naquele quadrozinho que mostra a participação, né, dos produtos primários e industrialização separadamente no total das exportações. Então, apesar de nós sermos um país emergente, mas nós temos ainda a base da nossa economia nas atividades primárias. E por quê? Por conta disso. Aí o texto fala exatamente sobre o investimento. Quando há um investimento em industrialização, o país consegue, né, sair de algumas situações de crise, de algumas situações de pobreza, mas aquela dívida externa continua. Por quê? Porque essa dívida, ela é herdada, ela tem a ver com um passado histórico de colonização, de escravidão, né, como foi o caso do Brasil e todos os outros países, né? Precisaram declarar sua independência, e às vezes de forma bem mais tarde uns do que outros, para poder começar o seu desenvolvimento, né? O seu desenvolvimento industrial. O texto também fala de alguns blocos econômicos, né, da América Latina. Nós podemos destacar aqui um dos principais, né, Mercosul, né, Mercado Comum do Sul, são blocos econômicos. Eles são uma união, né, uma integração, geralmente uma integração econômica, para que os países possam negociar a questão de tarifas de uma mercadoria para outra, de uma mercadoria de um país para outro, né? É mais essa questão o objetivo é diminuir as tarifas, né? Para essa troca, né, de mercadorias. E por conta disso, né, nós vemos que alguns países uns conseguem se sair, né, ou aumentar a sua produtividade mais que outros, ok? Bem, gente, essa foi uma videoaula breve, somente para deixar claro alguns pontos do conteúdo da quinta avaliação. Se vocês tiverem alguma dúvida no enunciado da questão, vocês podem me perguntar. Claro que eu não darei a resposta, mas eu darei alguma dica, tá ok? Então, desejo que vocês façam boa prova.